Esse é o Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H com a RTX 3060. E não, ele não é um lançamento, a gente já tem IdeaPads até mais novos. Só que ele é um IdeaPad especial porque ele está entre os notebooks RTX 3060 mais baratos do Brasil. Se você acompanha o boletando.com, a nossa comunidade de promoções, você já deve ter visto ele aparecendo por lá na casa dos R$ 6.000. Então, esse vai ser um notebook que vai ser muito procurado pelo preço, já que os concorrentes estão custando na casa dos R$ 8.000 ou mais. Mas aí vem a questão, ele é aquele barato que pode sair caro. Esse IdeaPad tem algumas falhas de projeto que vêm de sua grandiosa fonte de 135 watts. Ou seja, de grandiosa não tem absolutamente nada. A fonte de seu notebook gamer é mais importante do que você imagina. Sem a potência correta, você não tem como atingir a velocidade máxima. Até existem casos onde a fonte de potência mais baixa não tem problema, mas isso acontece em notebooks mais finos, mais leves, mais portáteis, como o Asus Zephyrus G14. O G14, por acaso, também tem uma RTX 3060 e um Ryzen 7 5800HS, que é bem parecido com o 5800H, só que ele tem 14 polegadas e apenas 1,6 kg. Por causa de sua portabilidade, a refrigeração acaba ficando comprometida, né? E não é possível entregar o mesmo desempenho de um notebook mais pesado e maior. E é por isso que a Asus não colocou uma fonte de 230 watts ou mais, que é a potência recomendada para uma RTX 3060, e sim uma fonte de 180 watts. Você perde um pouco de desempenho, mas ganha na portabilidade, né? É aquele trade-off. O Lenovo IdeaPad RTX 3060 tem 2,150 kg, ou seja, ele até é um pouco mais leve que a média entre outros notebooks RTX 3060, mas não a ponto de justificar uma fonte tão fraca de 135 watts. E o pior nem é o desempenho nos jogos. Nesse ponto, ele até me surpreendeu um pouco, porque a Lenovo fez de tudo para essa fonte segurar a RTX 3060. Só que todo esse contorcionismo vai ter consequências. A boa notícia é que ele não vai ter um desempenho tão distante assim de outros notebooks RTX 3060, já que a Lenovo conseguiu um power de 65 watts na 3060 dele. Para quem não sabe, o power recomendado para um RTX 3060 é na casa dos 80, 90 watts. Abaixo disso, você começa a sofrer mais perda de desempenho a depender do jogo. Como a fonte dele é muito fraca, a Lenovo precisou cortar o power da RTX 3060. Então teremos jogos como o Assassin's Creed que o desempenho fica próximo de outros notebooks RTX 3060, mas também teremos casos como o do Red Dead Redemption, onde a gente tem uma diferença aí de 30% de FPS para o Dell G15 RTX 3060, e ele ainda fica colado ali com o G15 RTX 3050. A outra boa notícia é que esse vai ser um dos notebooks RTX 3060 menos barulhentos da categoria, e também terá temperaturas baixas, além de um teclado que não fica quente. Pois é, ser capado tem sim suas vantagens. Só que, ao mesmo tempo, essa fonte trouxe sim as suas consequências. Além do desempenho que pode ficar limitado a depender do jogo, aqui sua bateria pode descarregar mesmo com o notebook ligado na tomada quando você estiver jogando títulos mais pesados. Como a fonte é fraca, o notebook acaba puxando energia da bateria em paralelo para compensar. No longo prazo, isso vai desgastando e reduzindo a vida útil de sua bateria. A segunda consequência da fonte mais fraca foi que a Lenovo precisou sacrificar o processador para que a RTX 3060 conseguisse pelo menos esses 65 watts de power. Vocês vão observar que o processador fica travado aí na faixa dos 25 watts o tempo todo. O normal seria aí pelo menos na casa dos 35, 45 watts. Pelo menos o Ryzen 7 5800H é um processador eficiente a ponto de não se prejudicar nos jogos mesmo com power tão baixo. Mas isso não se estende para o uso profissional. A Lenovo cometeu um grave erro nesse quesito. Nesse desespero de ficar querendo cortar o consumo de energia para a fonte conseguir aguentar o chip gráfico,
ela acabou limitando demais o processador e esqueceu de desbloquear o power justamente quando o processador pode ficar com um power mais alto, que é quando o notebook está apenas usando o processador para uma tarefa pesada. E aí o que acontece na prática é que o Ryzen 7 5800H fica em 25 watts o tempo todo, que é muito pouco para uma tarefa que usa apenas o processador, né? Nessa tarefa justamente que ele poderia passar disso porque o chip gráfico não está sendo usado em paralelo. E a consequência desse erro é que ele vai ter um desempenho aí na casa dos 20% a menos em relação a outros notebooks com o mesmo processador, né? Para quem trabalha com renderização e processamento pesado, sabe que 20% faz bastante diferença no final. E o mesmo ocorre em renderização de vídeo, ele também vai ficar para trás. E o pior de tudo é que como esse notebook já tem um tempinho de lançado, já deve ter uns 2 ou 3 IdeaPads mais novos, vocês provavelmente não vão ver uma atualização de BIOS para corrigir esse problema. Era só atualizar a BIOS, pessoal, com limites de power diferentes para situações diferentes. Esse problema seria corrigido, não precisa fazer nada demais, só uma atualização de BIOS. Só que como esse notebook já tem um tempinho de lançado, eu duvido muito que essa atualização de BIOS saia. E continuando nesse desespero de sair cortando tudo para a fonte não explodir, né, entre aspas, né, que não explodir, eles acabaram removendo, sabe o que, pessoal? O modo turbo, pois é. Esse IdeaPad não tem modo turbo. A versão RTX 3050 tem, mas essa 3060 não tem. Por quê? Porque eles sabem que não ia aguentar, porque modo turbo geralmente puxa mais energia ainda. Se você já tem uma fonte que está no limite, não tem como colocar o modo turbo. E aí vocês me perguntam, tem solução para esse problema da fonte? Existem duas alternativas. Uma ameniza o problema e a outra soluciona o problema praticamente em 100%. A primeira alternativa é fazer que nem a Lenovo e reduzir o consumo de energia. Para reduzir o consumo de energia do seu notebook, você pode fazer undervolt no chip gráfico. Aqui no canal tem até tutorial, mas tem vários vídeos aí no YouTube que vocês vão ver como faz isso. E também desabilitar o turbo do processador. Também tem essa opção. Desabilitar o turbo do processador até reduz a temperatura do notebook. E a depender do jogo não faz diferença. Também vocês vão encontrar tutoriais aí em YouTube tranquilamente de como faz isso. A segunda opção é usar uma fonte mais potente. Por acaso eu tô com uma fontezinha aqui, pessoal, que deve dar para o gasto, né? Essa aqui é a fonte do Lenovo Legion Pro, que tem só 300 watts, né? Olha a comparação com a fonte do IdeaPad 3060, 135 watts, 300 watts. E aí, obviamente, eu testei e foi compatível, até porque ele tem a mesma tensão de 20 volts, né, da fonte do IdeaPad, só que a potência é muito maior e é o mesmo conector. Com essa nova fonte, ele parou de descarregar a bateria durante os jogos e o power do processador aumentou para 35 watts, tanto nos jogos como no uso profissional. Então, o tempo de renderização já foi bem menor, só trocando a fonte. Mas, infelizmente, não aumentou o power da RTX 3060, então não esperem uma melhora de desempenho nos jogos, apenas na questão do processador e no descarregamento na bateria. Mas é aquela coisa também, pessoal. Aumentando o power de tudo, você precisa de um sistema de resfriamento bem melhor para segurar. Então pode ser que a própria Lenovo testou uma fonte mais forte e viu que powers muito mais altos não seguravam. E aí ela limitou na própria placa-mãe o máximo dos powers que ele pode atingir. Antes de você sair correndo aí para comprar uma fonte, seja lá qual for seu notebook que tem uma fonte muito fraca, fique atento porque cada notebook pode ter um comportamento diferente com uma fonte mais forte. Eu já fiz esse teste mais de uma vez e tem vezes, pessoal, que não adianta absolutamente nada. Por acaso aqui foi um caso de sucesso, mas tem casos que botar uma fonte mais forte não adianta nada. É melhor você só fazer seu undervolt mesmo no chip gráfico e é isso. Aceitar o que você tem, porque nem tudo vai funcionar. E claro, não precisa ser uma fonte de 300 watts. Aqui foi 300 watts porque eu casei as duas coisas, né? O notebook que eu estava aqui mais forte com o mais fraco e acabei usando. Mas você pode comprar uma fonte mais fraca. O problema é que eu acho que vocês só vão encontrar aqui no Brasil a fonte do Lenovo Legion 5i, lá no Mercado Livre, que é de 230 watts. E é até acho que forte demais, que é como eu falei, né? Não vai fazer milagres nos powers, então não precisava ser uma fonte de 230, uma fonte de 150 ou 180 watts já seria o suficiente, mas como o conector da Lenovo é diferenciadinho, eu acho que vocês não vão encontrar aí uma fonte menor do que 230 watts. No mais, é bom avisar que esse IdeaPad não tem a opção de desabilitar o Optimus e de fábrica você perde 2 GB de RAM para o chip gráfico integrado Radeon.
Então, lembre de entrar na sua BIOS e reduzir a memória alocada para o chip gráfico integrado. Dessa forma, você vai ter mais aí quase 2 GB de RAM disponíveis, tá? É importante isso, pessoal, porque já que você já tem aqui um chip gráfico dedicado com 6 GB de VRAM, você não precisa ter tanta VRAM assim no seu chip gráfico integrado, né? Até porque dificilmente você vai ter aí uma aplicação que vai preferir usar, né, a VRAM do seu chip gráfico integrado do que a do seu chip gráfico dedicado. Já no restante dos aspectos, ele vai ser o IdeaPad de sempre que estamos acostumados. O teclado é confortável, retroiluminado na cor branca. A construção é em plástico, flexiona bastante em algumas partes, como na área do teclado. Quando a gente chega na tela, que fica um pouco diferente. Ela é de 120 Hz e não de 60 Hz. Mas hoje em dia, até o Acer Nitro GTX 1650 tem uma tela de 144 Hz. A Lenovo, vocês sabem, aqui no Brasil ela dá umas viajadas nas telas, sempre coloca uma tela abaixo da concorrência, a gente já acostumou com essa história no caso do Lídio. Já na conectividade, a porta USB-C não é Thunderbolt, nem tem suporte a vídeo e temos apenas 2 portas USB tipo A, assim como os IdeaPad mais baratos. Então ele não é nada impressionante nesse quesito de portas. O touchpad e alto-falantes também seguem a mesma linha, né? São de entrada, assim como os outros IdeaPad e outros notebooks gamer de entrada, né? São de qualidade bem básica e de entrada. Por dentro temos de opção de upgrade 2 slots M2 e 2 slots de RAM, né? Essa versão veio com 2 pentes de 8 GB, totalizando 16 GB de RAM DDR4, tá? Não é DDR5. A boa notícia é que pelo menos ele veio com dual channel, só faltava ser single channel, que aí sim ia ser uma bela catástrofe. E na bateria ele me deu 7 horas e 41 minutos no uso leve em streaming de vídeo, né? Resultado muito bom porque os Ryzen são bem econômicos para esse uso. Então é isso, pessoal. O notebook RTX 3060 mais barato tem seus probleminhas. É aquela coisa, o fabricante escolheu uma fonte menos potente para reduzir o custo. E realmente tem um custo menor, é o notebook RTX 3060 mais barato. Aí vai de você, querer ou não, né, conviver, né, com essas consequências. E é isso, deixa aí nos comentários se você aguentaria ou não o seu notebook com uma fonte menos potente. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e um abraço.